Beleza, pessoal? Então, mais um vídeo do canal SOC Brasil. Agora estamos com o senhor Fernando Alencar. Beleza, E senhor aí, Fernando? bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que estiverem vendo o vídeo, né? É exato. Boa. Pessoal, como todos sabem, sou o Lucas Best do SOC Brasil, fundador da comunidade. E hoje trouxe o senhor Fernando Alencar. Era um tempo meu professor de inglês, aí não sei o que deu na cabeça do ser humano, resolveu vir para a segurança da informação. Eu falei, avisei antes, olha, pensa bem o que está fazendo, mas insistiu. E hoje trabalha em segurança da informação também. Vou caguetar, não fazia parte do vídeo, mas essa Shadow BR é uma comunidade que ele está criando também no dar conhecimento e tudo mais. E agora eu vou deixar a bola com o senhor, Fernando. Por favor, se apresente e fale um pouquinho da Shadow BR. Show de bola. Então, obrigado aí pela oportunidade. Assim, segurança da informação é aquele negócio doido, né? Cada dia é um novo problema, mas é a área que, sim, sempre tem que estar aprendendo. E aí, trazer algumas coisinhas interessantes, né? Em relação ao inglês e o tecnologia em si, né? O SI, TI, tudo dessa forma. Mas, assim, o que eu quero introduzir para vocês, assim, sem inglês não vai muito à frente, né? Assim, eu vou fazer uma apresentação, vocês vão entender. Fique ligado aí, né? Assim, no vídeo. Que aí, assim, a intenção é que você o quê? Entenda que inglês não é aquela coisa opcional, mas é aquela coisa quase obrigatório. E aí, assim, tem uma introduçãozinha de leve aqui, né? Mas, assim, o intuito é isso, né? Espero que vocês gostem. Aí tem bastante recurso, bastante coisa para vocês, assim, aprenderem ou pôr em prática, assim, deixar meio que um repositório de coisas para aprender. Você fez a apresentação em cima do verbo to be, né? Que todo mundo, quando vai Não, começar. claro que não. Não, o verbo to be já passou. Quem não sabe o verbo to be estuda 10 anos e ainda não sabe. É normal. Como professor, assim, fora do horário comercial e tudo, assim, o pessoal fala, não, é o verbo to be, mas nem ele sabe o que é o verbo to be. É uma coisa básica, mas na vida real, às vezes o pessoal não dá aquela importância. Não, bacana. E aí, sei que você tem uma apresentaçãozinha na manga aí. Sim, sim. Então, já tá pronta. Bora lá. Ainda não chegou aqui, não. Opa. Ah, não, desculpa. Como é o 15º link que a gente está tentando gravar, acho que Verdade, foi um perdido em um dos para trás. verdade. Aí, Bora, boa. agora compartilhei. Achei Agora que sim. estava compartilhado. Então, basicamente, o que é essa apresentação, né? Basicamente a importância do inglês em segurança da informação. Não se aplica somente segurança da informação, mas como TI no geral. Mas, assim, o intuito que eu quero trazer um pouco hoje, né? Mais pro SI, né? A ideia aqui. Então, só fazendo uma leve who am I, né? Meu nome é Fernando. O meu username, codename, sei lá como chama isso. Eu vou pelo Shadow BR, né? E aí, 27 anos, morei 17 anos nos Estados Unidos, professor de inglês, vários anos. Em 2021, eu e o Bert, a gente fez o SOC Brasil English. Fiz, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos, de aulas. E aí, descobri SI durante a pandemia, né? Meu ramo específico. Tem um pouco menos de 2 anos de experiência. E aí, agora eu estou nesse mundo louco de CloudSec. E, por último, eu iniciei um blogzinho onde vou postar coisas de segurança, né? Então, aí, se vocês quiserem entrar em contato, né? Tem o LinkedIn aí, que é @falencar. E aí, como o Bert falou, né? Assim, eu criei o Shadow Security BR, né? A intuito dele assim, falar sobre configurações, coisas de segurança relacionado à nuvem, né? Então, o meu foco por lá vai ser isso, né? Como eu descobri realmente esse CloudSec, vou seguir como carreira ele, né?
E aí, assim, tá bem cru por hora, mas o intuito mesmo, depois de passar umas tempestadezinhas, é postar bastante coisa lá relacionado à nuvem, segurança, IAM, AWS, coisas afins, segurança de nuvem. Você também vai explicar aquelas nuvens que vêm da Índia, da Não. Aí você. Bielorrússia, não? Não, aí você já. Umas nuvens baratas lá, pô. Não, moço. Esses dias eu vou focar nos big players. Justo, justo. Assim, eu quero. Assim, a ideia é falar de multi-cloud, né? Assim, a ideia é de falar de, sei lá, 2, 3, 4 clouds. Mas o O foco em conceito si. acaba sendo igual, né? Exatamente. Mas, assim, por enquanto, o meu foco vai ser AWS e possivelmente Azure, que são os dois maiores players, né? Sim. E aí, assim, igual você falou, vários mesmos conceitos de nuvem vai de outra nuvem. Então, quando um é só nomenclatura diferente, ou um featurezinho, coisinha diferente, mas o conceitos em si é tudo a mesma coisa, ou muito similar, né? E aí, por isso que dá para fazer essa comparação entre as nuvens. Uhum. E aí, beleza? Então, aqui, qual que é o nosso timeline, né? Assim, a ideia minha é falar um pouquinho da origem do inglês, porque a língua é difícil, alguns mitos, por que estudar e como estudar. E aí, o nosso foco principal vai ser a importância de inglês. Mas antes de chegar nesse ponto, quero só trazer alguns contextos para vocês, né? Talvez algumas coisinhas que vocês nunca viram antes. E aí, por último, recursos adicionais. Então, o foco mesmo vai ser mais ou menos contar um contexto, porque e da onde veio essa monstruosa língua inglesa, e falar como que impacta isso, né, no SI mesmo, no TI, e recursos. Então, tem uns 10 slides de YouTube, de apps, de um monte de coisa bacana para vocês, assim, utilizar meio que como repositório. Boa. E aí, só um memezinho de leve. If I did not learn English before, can I learn it now? Então, é um dinossaurozinho falando assim, se você não aprendeu inglês antes, consigo aprender, então, o que você fala, Bert? Yes, yes. Yes, aí você viu, você já fez o preparo para o Yes, meu... I can. Exatamente, olha para você ver, ó. Então, antes de tudo, o intuito é evitar situações assim. Lê para mim, Putz, Bert. aí a resolução que tá zoada aqui, meu estigmatismo. Aí, can you speak English? Yes, nice. What's your name? Yes. Sim. Então, Bem, isso é quase isso mesmo. Quando eu ligo o gringo lá de fora, você faz yes, é. exatamente. Can you speak English? Yes. What's your name? Yes. Yes. Aí você. O intuito é meio que chegar, não, assim, não ter essa conversa, né? Mas pelo menos conseguir desenvolver uma conversa e tudo mais. É só trazendo um memezinho de leve. Mas continuando aqui. Então, basicamente, qual que é a Essa origem? fogueira também não estava planejada, não, só para. É claro, tem que fazer você sofrer um pouquinho. Então, rapidamente aqui a origem, né? Basicamente, o que é a língua inglesa? Ela é uma mistura de várias línguas, mas ela é considerada germânica devido à origem. E antigamente era a língua dos pobres. Então, se você vê o histórico dele, era uma língua feia, horrível, que ninguém gostava e ninguém falava, né? Em grande população. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você dá para ver que é uma mistura de quê? Germânica, francesa e latim. Então, como que isso afeta o português? Tem palavras que a gente tem em português e inglês. Por isso que, às vezes, quando você faz a leitura técnica de textos ou coisa afim, você consegue assimilar conhecendo português. Por quê? Se você vê car, você tem a semelhança de português carro. Ball, bola. Interesting, interessante. Mas aí seria no caso porque elas são palavras da origem latim e aí acaba vindo perto uma da outra. Isso, que é a origem latina, por isso que às vezes assim tem palavras em inglês que você consegue assim, talvez você nunca viu na sua vida, mas se você olhar a palavra é muito similar ao português, porque tem essa base latim. Então é assim onde ajuda bastante a aprender o inglês assim, ou pelo menos assim entender algumas palavras.
porque a similaridade veio da mesma raiz, basicamente. Assim, a gente, obviamente, no português tem influências de outras línguas, mas quando você pega o inglês e o português, tem palavras que encaixam certinho. E aí isso é porque é latim, tem a semelhança, né? Assim, só para meio que associar porque às vezes é tranquilo de conhecer algumas palavras. Obviamente não vai conhecer a língua toda, mas mais ou menos a ideia. Beleza? Então, continuando aqui, a língua assim passa por quatro épocas, né? Old English, Middle English, Early Modern English e Present Day English. Então você consegue meio que ver que ela passou por assim várias transformações. E aí Old English era aquele inglês pobre, ou inglês de assim, É do de Voz bem Vencer. bostinha. Era da época Oi? do Voz Vencer. Aí pode ser possível. Mas aí tem assim, ele passa por épocas e aí cada época que vai passando, ele vai melhorando e vai se tornando mais popular. Aí mais ou menos em Middle English e Early Modern, aonde deu o boom na língua. E aí o present day é hoje em dia, né? Assim, onde a gente sabe que a língua inglesa é grandiosa. Então, basicamente, é inglês dos dias atuais, né? Então, a quarta fase tem 4 fatores, né? A Revolução Industrial, a Revolução Científica e a ascensão do Império Britânico, né? Então, como o Império Britânico fez muito, teve muitos países, né? Assim, abaixo do Império deles, isso também ajudou bastante a aumentar, assim, a popularidade da língua. E aí tem vários outros eventos que ajudou a ciência, medicina, o latim entrou na língua inglesa, mas no geral a quarta fase foi por causa disso, né, da expansão e meio que os mundos se conectando, o mundo meio que tornando global. Aí é mais ou menos a época do inglês que a gente tem, né? Mais ou menos essa ideia do hoje em dia. E aí vem alguns mitos, né? Então, comuns em inglês, só deve falar inglês quando dominar a língua, só aprende inglês quem mora fora, a gramática é a parte mais importante, existem pessoas que nunca vai aprender, criança aprende mais rápido, professores nativos são os melhores e só precisa praticar a leitura. Então, você já ouviu alguns desses mitos aí, Bert? Porra, a maioria. Exatamente. Então, alguns mitos que existem no geral que as pessoas às vezes assim acreditam, mas na verdade assim não são muitos reais, assim, quando assim, deve falar inglês só quando dominar. E aí o quê? Vai falar inglês só quando tá avançado? Meio que não faz sentido. Só aprende inglês quem mora fora. Quem mora fora tem a experiência mais rápida, mas às vezes a pessoa mora a vida toda no Brasil e fala muito bem, É que que você vai tá imerso quando estudando. sai. E, exatamente, quando você está fora, você está no imerso, né? E já é uma experiência diferente, mas às vezes a pessoa, olha, eu preciso para fora para aprender, não necessariamente. Quando você tem o immersion, é muito melhor. Mas assim, a gramática também é mais importante. Aí quando, assim, escolas do Só Brasil, assim, um ponto nessa parte da gramática que eu tenho recente. Tem um casal de amigos que está indo para um outro país e eles estão estudando inglês. Para ele, o que importa é falar, porque ele vai se comunicar, não sei o quê. E para ela, o que importa é a gramática. Então, tipo, sim, os dois estão indo, só que a profissão de um é mais importante ele aprender a se virar falando, depois segue, sim, e o dela é inversa. Ela precisa aprender mais a gramática agora e lá ela aprende a falar. Porra, é engraçado. exato. Os dois estão juntos, vão mudar junto e cada um tem um foco conforme a profissão. Isso, exatamente. Assim, o que, assim, não estudei português, inglês nas escolas aqui no Brasil, mas o que eu ouvo bastante é o quê? O pessoal fica 10, 50 anos no verbo to be e ainda não sabe. Uhum. Aí é só gramática, e não é praticado, fala e tudo mais. Mas, assim, a gramática tem o seu lugar, é importante estudar, mas não é só aquilo. Basicamente é isso. E aí tem alguns outros mitos, e aí esses 1 e o 2 aqui, ó, se o pessoal quiser clicar nele, né?
Aí você consegue entender um pouco mais a explicação de cada mito, só explicando, né, assim, e entendendo que, opa, não são muito verdadeiros. Obviamente, criança aprende mais rápido, né, mas, assim, às vezes um adulto também aprende bastante e a criança demora, né? E aí tem alguns mitos que, com certeza, a maioria já escutou. Então, com isso a gente entende o quê? Inglês é igual nível hard. Então, primeira regra de aprender inglês, não tem regra. Aí a gente brincando aí, né? Obviamente a gente tem algumas regras, mas por que o inglês é difícil? Com a gramática, mistura de várias línguas, tem muitas exceções, a pronúncia. Assim, o inglês, a parte mais difícil, no geral, é a pronúncia. Porque você, por causa dessa mistura de várias línguas, você pega a pronúncia, você pega a raiz francesa, você pega a raiz árabe, aí você mistura, você tem que falar a palavra da forma que foi criada, né? Assim, por isso que às vezes a pronúncia é uma loucura. Às vezes para o brasileiro não faz sentido. Aí eu vou mostrar um próximo slide que vai entender como que não faz sentido. Tem os phrasal verbs. Phrasal verbs é um bicho do Croix que não existe no português, só existe no inglês. Você sabe o que é os phrasal verbs, né? Não me lembro disso, não. Go up, go down, look up, Ah, look into, look after, look away, look out. É aqui a combinaçãozinha de um verbo mais uma preposição. E aí pode ser duas preposições, pode ser um advérbio. Aí você pode ter um que você tem 10 definições dentro de um phrasal verb. Quantos phrasal verbs tem? Tem mais de 1.000. E aí phrasal verb em si é uma coisa que os nativos usam, né? A ordem das palavras é diferente e palavra-frase pode ter vários contextos. Assim, por isso que ao olhar a exterior, né, assim, ao olhar por fora, o inglês é difícil, né, assim, porque essas coisinhas, né, que você, a pronúncia, exceções, você vai aprendendo, você faz assim, que não faz sentido. No português a gente fala, eu tenho um carro azul, no inglês eu falo, eu tenho azul carro. Essa é a ordem da palavra. Então, meio que assim, até você entender esses conceitos, assim, é um pouco difícil, né? Aquela coisa assim, fácil. Não, por sim. exemplo, olha aqui para você ver. Oh, eu achei esse meme aqui engraçado demais. Ó, English. Yes, English can be weird. It can be understood through, tough, thorough, taught, though. Tem Que até, porra acho é que essa? tem até um casal que começa a zoar em rede social, que um é gringo e a menina é brasileira. E aí, Uhum. se eu não me engano, eles até fazem essa piadinha também. Tipo, É. são várias palavras com não pronúncia ali, praticamente. Isso, igual eu te falo, a pronúncia do inglês pode ser diferente às vezes, assim, você pensa assim, ó, true, tough, thorough, taught, though. Assim, se você olhar, é quase a mesma coisa que está escrito, mas assim, Sim, a pronúncia de cada um é uma loucura. E aí, qual que é a tradução? Sim, inglês pode ser estranho, no entanto, pode ser compreendido através de uma reflexão minuciosa e dura, assim, e difícil, né? Assim, olha a diferença entre inglês e português. Qual que é mais gostoso? É o português, assim, é mais fácil de entender. Você vê. Meio que tem essas coisinhas, né, de cada língua. Obviamente, o português tem a mesma sim, coisa. Mas, assim, isso aqui é só para mostrar que, às vezes, o inglês, assim, é cabuloso. Assim, a ordem não faz sentido, né? Mas, assim, a ideia é keep calm. Keep calm, my young Padawan. Então, você viu? Fica de boa, que inglês não é um bicho de 7 cabeças. Assim, igual esse dragãozinho aqui. Porque o que existe? Tem línguas muito piores do que inglês. Imagina aprendendo japonês, aprendendo coreano, aprendendo mandarim. chinês e aprendendo árabe. E o mandarim, né? Que Inglês acho que é a segunda aqui agora, é segunda língua. segunda língua mais falada do mundo. O inglês ainda continua o primeiro, mas assim, tá bem perto entre China e inglês, né? O mandarim e inglês. Mas assim, inglês é nível hard, mas
ele é muito mais fácil comparado a essas línguas. Imagina você aprendendo árabe. Você tem que aprender pronúncia nova, você tem que aprender jeito novo de escrever, você tem que aprender, tipo assim, um planeta inteiro novo. Inglês, não. Inglês já tem o quê? A gente escreve o mesmo tipo de letra, a gente tem o A é o A, os caracteres são os mesmos. Assim, qual que é a diferença? Quando você aprende outras línguas que tem que aprender novas formas de escrever, igual russo, tailandês, mandarim, assim, você tem que aprender a língua, tem que aprender a pronúncia e tem que aprender como escrever. No inglês, não. Você só aprende o quê? A língua. Você não precisa aprender uma nova forma de escrever, assim, para nós, não. Mas quem vem de outra língua, às vezes tem que aprender uma nova forma. Mas para nós, os brasileiros em si, não é muito difícil, né? Você pode focar só no aprender a língua. Aí você já sabia disso daqui, mais ou menos, ou nunca viu antes? Qual que é a ideia? Do que dessas letrinhas aí? Não, assim, da língua chinesa, coreano, Sim, sim. o bagulho é doido. É As outras línguas, assim, a ideia é que praticamente um desenho, não uma letra. inglês é difícil, mas não é tão difícil como essas outras línguas. A ideia é isso, né? E aí, basicamente, o que a gente entende aqui? Que o inglês é uma língua global. Então, nessa imagenzinha aqui, não sei se dá para ver, né? Tem aqui 1,4 bilhões, que é o inglês, e o mandarim é 1,1 bilhão, né, de pessoas que falam. E aí, assim, ele é a língua da internet, língua da Hollywood, língua de negócios, língua oficial de mais de 50 países. Então, imagina você querendo ir para a Europa e aí você tem que aprender cada língua local. É um desastre, porque você não vai conseguir. Então, se você quer viajar, se você quer fazer todo aquele esquema de conhecer novos países, culturas, lugares, a língua inglesa é o caminho. Assim, eu não pretendo aprender nenhuma outra língua, germânica, russo, árabe, assim, não, eu não tenho nenhuma pretensão. O que eu vou ficar é inglês, português e espanhol. Aí já assim, já tá bom demais. Não tem. Preguiçoso. Não, ser triligota, não sei lá, poliglota de 7 línguas não é aquela coisa para mim. Para mim, já tem esses três, já tá bom. E aí, o inglês, assim, ele te abre muitas oportunidades. Isso daqui é antes de falar a importância dele em TI. Então, isso daqui é a importância dele no geral, né? A língua Uhum. global, da internet, negócios, business, se quer fazer, outros lugares e tudo mais, é o inglês. Beleza, então, como que é o inglês? O inglês é mais ou menos uma academia. Então, como é o seguinte, como que é a ideia do inglês? Então, Já, já não é um bom exemplo. Você vê o não, pessoal de TI, de segurança e tudo mais, é tudo careca e gordo. Tudo não vou generalizar, mas é tudo um não. perfil muito, muito achado. É, assim, Aí você fala, pô, é, academia, o cara não vai nem pra academia, pô. Agora é, que tá voltando, se criando essa cultura aí pro pessoal de tecnologia, pô. exatamente. Mas assim, é mais ou menos a ideia o que quanto mais você pratica, mais fácil fica, né? Basicamente é isso. Quanto mais tempo você estuda, quanto mais tempo você tiver com a língua. Tem um outro mito também, que eu perdi o inglês, não estudei por 10 anos. E isso é um outro mito que não existe. Porque é igual você faz academia, você se torna um bodybuilder, aí depois você se torna obeso, e aí você perde todas as suas habilidades, né, físicas. Não. Se você voltar àquele ritmo que você era antes, seu músculo, seu corpo tem uma memória. E aí ele vai mais que ativando mais rápido quem nunca foi um bodybuilder, por exemplo. Aí da mesma forma em inglês. Então, assim, não é aquela coisa, você estudou hoje e você esqueceu, você perdeu o inglês. Isso não existe. Assim, vai ter aquela dificuldade de reiniciar o motor, reiniciar o modem, mas não é aquela coisa que, uau, perdeu. Isso não existe, né? E aí, basicamente, o que é essencial é praticar, né? Talvez não todos os dias, né? Mas, assim, ter essa prática de sempre estar estudando, sempre estar em contato com a língua, sempre ter esse contato. Basicamente é isso. Quanto mais contato você tiver, melhor.
Por isso que tem essa analogia com a academia. Porque o pessoal de TI, no geral, não vai para academia, né? Tá mudando, mas até ontem não. Até não. Então, como que é inglês na vida real? Inglês na minha mente, eu sou uma Ferrari. O inglês que eu falo é essa bostinha. Então, esse daqui é só outra descontração aqui, só para meio que brincar um pouquinho. Mas isso aqui, às vezes, pode ser na real, né? Assim, às vezes a pessoa pensa, se acha o bambambam, bam, bam, e aí na vida real é uma bostinha. Então, meio que assim, a pessoa às vezes tem que entender que, se meu inglês não é bom, e pronto, acabou. Mas tem que entender que não é Lamborghini, né? Quem é Lamborghini é quem tem vários anos e tudo mais com a língua. E aí, basicamente, eu gosto de falar desse daqui, que é muito interessante. Que, então, a gente tem uma curva de aprendizado, e isso aqui não se aplica somente para inglês, mas como no geral, e eu tinha que trazer essa curva, porque às vezes o pessoal tem que entender que tem basicamente 4 fases, né? Assim, imagine que você está entrando agora na área de SI, ou você está entrando agora no SOC, ou no outro ramo, ou sei lá, qualquer outra coisa. Basicamente, essa curvazinha, né, tá te falando o quê? Você não sabe o que você não sabe. Então, quando você entra na área, ou quando você estuda inglês, você não tem ideia. Você não tem ideia o que você não sabe. E aí você vai continuando, você vai praticando a língua, você vai melhorando, você acha que sabe, mas ainda não sabe o que não sabe. Então, mais ou menos isso. Então, você, agora eu sou bambambam, bam, bam, mas assim, quanto mais você entra na língua, mais desespero você vai ter. Então, você sabe o que você não sabe. Então, você sabe que não sabe gramática, sabe que não tem conceitos, não tem o fundamento. Então, assim, é mais ou menos isso, essa curvazinha. Mas a ideia é o quê? Você tem que ir praticando, e aí você vai, sim, pegar essa fluência, você vai pegar, assim, não é somente para inglês, mas para a vida toda, assim. Você vai aprendendo um novo skill, um novo ramo, tudo mais. Assim, é mais ou menos essa curva. Você acha que você sabe de tudo e aí você, putz, eu não sei de nada. E isso acontece bastante no inglês, porque quanto mais você entra nele, mais você não sabe. Você fazer um deep dive dentro da língua é o desastre. Tem um gráfico parecido quando falam de alguma coisa sobre ignorância e tudo mais, que é tipo, quando você começa a aprender alguma coisa, fala, pô, já sei muito, isso aqui. Só que aí você, tipo, quando você passa daquele estágio, você vê que você não. Aquilo era Sabe? tipo, a pontinha do iceberg ali. Tem um monte. Exatamente. Exatamente. É mais ou menos essa analogia, né? Assim, você tem um ponto de início, você não sabe, aí você começa a estudar e você vai melhorando. Aí, quando você entra na língua, você sabe, putz, eu não sei nada, porque quando você entra na língua mesmo, tem a gramática, tem a pronúncia, tem as frases, tem phrasal verbs, tem expressão, tem os tempos verbais, assim, quando você entra, você fala, putz, é coisa demais para aprender. Mas a ideia é que você continue aí, assim, você sabe que não conhece os conceitos e aí você vai melhorando aqueles conceitos. É basicamente isso. E aqui, continuando aqui, a gente ainda está na básicozinha, já quase terminando a introdução do inglês mesmo. E aí, basicamente, o que a gente tem? No inglês, a gente tem 6 níveis de fluência, né? Eu não sei se você já viu. Você já viu essa referência ou não? Eu acho que já vi. Alguma propaganda de escola de inglês, alguma coisa do tipo, eu lembro de algo parecido. Isso, exatamente. Então, isso daqui é um framework, igual a gente tem framework em segurança, a gente tem um framework de linguagem de inglês. Então, esse é o framework da Europa, mas que é basicamente utilizado ao redor do mundo. Todo mundo utiliza, ele é meio que o padrãozão. É E aí, tipo Júnior basicamente, Pleno Sênior. isso, Junior, Pleno e Sênior, mais ou menos essa ideia. Aí você tem um Júnior mais juniorzinho, aí você tem um Júnior mais forte. Aí você tem um pleno mais plenozinho, aí você tem um mais foda. É o Júnior Júnior, Júnior Sênior. Aí é o Isso. Pleno Aí, Júnior, Pleno Sênior. exatamente. Então aí no inglês a gente tem essa divisão, né? Assim, a gente tem o A1, A2, B1, B2, C1, C2. Basicamente, o que é bom entender isso daqui? Porque se você é um A1, se você é esse nível, você tem que estudar coisas do seu nível. Não queira estudar conteúdo que é C1 quando você é A1.
Não queira estudar conteúdo B2 quando você é A2. Assim, e aí, nos recursos adicionais, eu deixei alguns links, né, para o pessoal fazer o teste de inglês para conhecer o nível, mas esse daqui é importante falar, por quê? Se você é um iniciante, você tem que estudar coisa de iniciante. Se você é intermediário, você estuda de uma forma mais facilitada. Mas, assim, você tem que saber aonde que é o seu nível. Assim, se você não sabe nada de inglês, você é um A1. Simples. Então, se você sabe, às vezes o pessoal conhece um pouco, mas não sabe aonde que ele está. Aí, dependendo do nível que tiver, ajuda bastante, assim, a ideia da fluência, né? De trabalhar a fluência. No geral, a gente tem 4 skills que a gente é trabalhado, né? A gente tem a camada que é o spoken e o written. Aí a gente tem a camada input e output. No geral, quando a pessoa precisa aprender o inglês, precisa aprender essas duas aqui primeiro. Então, essas duas vêm antes do output. Então, por que isso é importante? Você tem que entender o que a pessoa está falando, aí você tem que ler o que está escrito. O ler, você joga lá no Google Translate, beleza, segue vida, e aí não é aquela coisa uau, aquela coisa grandiosa. O mais difícil são a camada spoken, porque você tem que escutar o indiano falando inglês, aí você tem que depois responder o indiano. Ou você tem que responder o nativo, entender o que ele fala, e aí depois o speak. Mas se você só vai falar se você entende. Se você não entender o que o cara vai falar, você não vai falar certo, você não vai falar. Assim, o listening e o reading são as duas bases para as duas outras skills. Writing, na vida geral, no geral, ninguém utiliza. Assim, ninguém escreve. Você usa, joga lá no Translate ou do tradutor lá e segue em frente e seja feliz. Tá errado, mas não é aquela coisa perfeita. E aí a ideia é o seguinte, né? O pessoal, quando estuda primeiro o listening, o reading e depois o speaking. Porque o speaking em si é mais difícil de aprender. Uhum. Mas, assim, o listening e o reading são os básicos. Assim, não tem jeito de melhorar o inglês. E aí onde entra outro mito, né? Assim, é só o reading. Não. A fluência no inglês é o quê? A combinação dos 4. Você não se torna avançado no inglês só no listening e o reading é uma bosta. Então tem que ter mais ou menos quase tudo ao mesmo nível. E aí você trabalhando e tendo assim, a fluência dessa forma. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: antes da fluência vem a confiança. Então o que significa? A fluência pode demorar 5, 10 anos, 2 anos, 3 anos, pode demorar vários anos, mas o intuito é sempre ter a confiança através de cursos, através de aprendizagem, através de YouTube, praticando, né, tendo mais confiança na língua, tendo confiança em você mesmo, antes de ter a fluência. No geral, não acredito naquelas propagandas, fluência em 1 ano. Isso é um dos maiores mentiras, no geral, para roubar o seu dinheiro. Por quê? Todo mundo tem o seu tempo. Então, às vezes, se você pega um adolescente que tem 20 horas disponível por dia e você pega um cara que trabalha TI 10 horas por dia, ainda vai estudar o inglês, assim, o tempo de aprendizagem, o tempo de dedicação de cada um vai ser diferente. Então, isso, assim, não tem aquela coisa, fluência garantida 1 ano. Isso é muito irrelevante. Não tem jeito de falar. Em 1 ano você vai se tornar fluente. Então, se tem alguma coisa, algum curso, alguma pessoa falando isso, cuidado que é bem provável que é enganoso, né? Porque todo mundo tem o seu tempo. Não todo mundo tem o mesmo tempo de estudar. E aí o intuito é, quanto mais tempo você tiver, mais você vai evoluir. Mas você pega a comparação adolescente e adulto, o adolescente é uma esponja. Mas é engraçado que isso no SOC a gente garante. 1 ano você surta. 1 ano você surta. Isso. Não, aí você tem outras garantias da vida, né? Mas a fluência em si é aquela coisa, assim, não é aquela coisa que 1 ano você garante, não. Praticamente o inglês em si tem que ser uma jornada. Igual você pegando carreira e tudo mais, assim, você tem que meio que aproveitar e gostar da jornada, né? Aquela coisa que é sofrido, mas você tem que acreditar na língua, você tem que gostar da cultura, você tem que ter aquela imersão,
você tem que ver conteúdo em inglês, você tem que, assim, ter essa abordagem de inglês na vida, assim, trazendo para sua vida. E aí é onde você vai ter mais confiança. Opa, tô entendendo o cara que o cara tá falando. Opa, o indiano tá falando e tô entendendo 20%. Ah, eu tenho um youtuber que eu gosto, que eu tô assistindo, pá, eu tô entendendo. Mas mais ou menos isso, né? Você tem que ter, assim, uau, eu consigo entender. E aí, isso vem antes da fluência, né? Assim, no geral, eu sempre ensino, sempre falo para todo mundo o seguinte, né? Vem sempre a confiança. No SOC é garantido que um ano você surta. Isso é garantido. Mas aí, continuando aí, o que a gente tem? Agora temos um grande problema. To be or not to be? That is the question. Então, pelo nosso amado William Shakespeare aqui. Então, basicamente, você já tem um monte de informação, assim, eu passei bem rápido o conteúdo aqui. E aí, aonde a gente entra no importância do inglês em segurança da informação. Então, antes de qualquer coisa, Bert, o que você acha? Qual que é a importância do inglês? Pô, todo o material tá em inglês hoje, né? Tanto que um dos motivos de criar o SOC Brasil foi esse. Porque todo o Exato. material de SOC na época e tudo mais era em inglês. Hoje tem um ou outro que o pessoal já começou a traduzir, está mais disseminado e tudo mais. Mas quando começou era tudo em inglês. E aí vai continuar. Essa tendência é continuar em língua inglesa dominar, o tech dominar, assim, conteúdo no geral, mas tem as comunidades, né, que vem melhorando, vem Sempre trazendo. starta em inglês, né? Oi? Sempre starta em inglês. Aí depois, com o tempo, começa a traduzir, mas o start ali, então, para se manter, vamos dizer, atualizado, vai ter que ser em inglês. Exatamente. Aí, assim, no ramo virtual, você tem a questão de você pega o Microsoft e aí Microsoft lança uma atualização e lança do inglês para o português, rapidão. E aí, mas se você pegar um livro, às vezes um livro demora anos para ser traduzido para o português. Então, se você tiver o inglês, você vai conseguir ter essa parte, assim, de dar um start, de estar um pouco à frente. É mais ou menos isso. Sim. E aí, o inglês na segurança da informação é basicamente isso. Então, aí, entrando nessa ondinha, tinha que entrar na ondinha também, né? Aí eu perguntei pro nosso tio, pro tio Chat GPT aqui. Então, aqui talvez está um pouco pequena, né, assim, a tela, mas aqui eu perguntei, né, pro ChatGPT, né? Ó, qual que é a importância? Ó, ele fala extremamente importante para profissionais que trabalham com segurança, porque documentação técnica, então igual você falou, Bert, ó, comunicação com fornecedores e clientes internacionais. Mano, é isso. Você tem um problema, no geral o suporte vem da Índia ou o suporte vem dos Estados Unidos e alguém tem que falar inglês. Porque é considerado global. Exatamente. Então, você não vai falar, se a empresa é da França, você vai falar francês. Você vai ter que ter uma língua entre o seu fornecedor e você, que essa língua comum vai ser o inglês. Então, falando com clientes, falando com fornecedores, no SOC mesmo, assim, muitos dos produtos não são daqui. Então, você tem que falar com o fornecedor, o suporte e tudo mais. Sim. Quando você manda o e-mail, então qual que é a técnica? Quando às vezes a pessoa não conhece muito o inglês, eles preferem a comunicação por e-mail. Por quê? Você vai lá no Google Translate, papapá, você tem um tempinho, você responde e tudo mais. É a forma mais fácil, mas imagine você tem uma emergência, tá explodindo tudo, aí você vai ter que ligar para alguém. Ou se o suporte te liga, aí você fala, não posso falar não, manda um e-mail. Assim, às vezes o pessoal faz essa técnica. Não consigo falar agora, manda um e-mail. E aí você meio que chama para essa forma, né, escrita, que você pode jogar e tudo mais. Por quê? Não tem habilidade trabalhado no listening e no speaking. Então, por isso que às vezes, assim, perde oportunidades
de falar, de expressar da melhor forma por causa disso. Então, aí também tem fóruns, conferências internacionais, recursos, ferramentas, blogs. Então, é mais ou menos igual você falou, Bert. Assim, meio que tudo inicia no inglês, aí depois vai para o português. Assim, no geral, sempre começa lá e aí é traduzido. Sim. Então, assim, isso daqui são só algumas questões básicas, mas, assim, o que mais que eu, Fernando, falo? No geral, se a pessoa é um gerente ou quer ser um gerente, maioria das vezes não é aquela coisa inglês opcional, é inglês obrigatório. Ou Porque é um uma gerente. multinacional, né? Exatamente. Então, se o cara meio que assim quer crescer na vida, quer trabalhar numa multinacional, inglês não é aquela coisa talvez, é aquela coisa obrigação. Então, o que está mudando para a segurança da informação? Então, se você trabalhar em advocacia, trabalhar em medicina, você não precisa do inglês. Você precisa do inglês só para coisas acadêmicas, mas no geral você não utiliza ele. Quando você trabalha em TI, não é aquela coisa assim, talvez. Não. É aquela coisa, mano, se você não tiver, você vai ficar para trás. Não é aquela coisa, talvez vou melhorar. Não. Assim, quem quer ser gerente, talvez você trabalhando multinacional, você, assim, eu conheço uns duas, três pessoas tiveram oportunidades perfeitas, excelentes, mas por falta de inglês não consegue as oportunidades. Aí não consegue trabalhar fora, não consegue trabalhar em outra empresa, não consegue trabalhar em multinacional, mas o hard skill para fazer o trabalho, o cara era perfeito. E aí o inglês não. Então, assim, o inglês não é aquela coisa, talvez precise. Não, é aquela coisa, mano, se não tiver, você vai ficar para trás. Não, é rara, mas acontece bastante. Exatamente. Então, assim, é esse mundo que todo mundo tá indo, né? Se você trabalhar numa empresa brasileira e tudo mais, assim, local, regional, nacional, meio que não tem aquela importância, mas se você quiser trabalhar para fora, se você quiser trabalhar em outro país, outro ganhar em dólar, ganhar em euro, tudo mais, assim, não é aquela coisa talvez, vai precisar. E aí eu falo para esse lado também, porque assim, o inglês em si vai te proporcionar oportunidades. Aí, basicamente, o inglês vai fazer isso, né? E aí, o que eu fiz aqui? O intuito meu é o seguinte, eu peguei lá no LinkedIn, e aí eu nem lembro, eu peguei algumas empresas nacionais, algumas empresas multinacionais aí, e aí o que eles estão fazendo aqui, ó? Se você olhar aqui, ó. Ah, tá meio pequeno? Ah, tá. Não, é que a minha tela aqui tá no menor aqui que eu tô administrando a Ah, gravação. tá, beleza. Beleza. Então aqui, ó, isso aqui é no LinkedIn, ó, Intermediate Level of English. Ó, Uhum. mais um. Ó, um outro job aqui, ó, Speaking Good Understanding. Então aqui, o que é Good Understanding? É o inglês intermediário. Aqui, Uhum. ó. Olha aqui. Então, um outro job aqui, ó, que tá o quê? Inglês intermediário ou avançado. Então é o quê? Um diferencial. Então, se você tiver isso, nessa empresa não é aquela coisa obrigatória, né? Mas assim, se você tiver, você vai estar um pé à frente É. do cara que não tiver. Então, se é uma Existem, multinacional. existem dois casos de, de vaga, né? Tem aquela que pede e você fala, como eu vou usar? Nunca. É, Porque a exatamente. empresa não tem nada lá fora, não tem cliente, não tem parceiro, nada. Só pede por pedir. Mas quando É, a gente fala de empresa grande, fabricante, empresas multinacionais, aí tá, realmente você vai precisar falar exatamente. fluentemente com o pessoal lá fora. Exatamente. E aí, eu vou trazer um outro conceito aqui. Quando a gente terminar, eu vou te mostrar aqui, ó. Então, aqui, ó, só mais um, ó. Aqui, mais outro job, ó. Inglês, então, tem todas as questões, ó. Trend Micro, Cortex, Uhum. cofre de senhas. Então, mas aí tem o inglês intermediário. Uhum. E aí, por último, então, tem esse outro aqui, Firewall, Proxy, ACL, sistemas, nuvem, mas o inglês intermediário. Então, para o nosso cenário, assim, brasileiro BR, se você tiver o inglês intermediário, é o que as empresas procuram.
as empresas sabem que se tiver uma pessoa fluente, é maravilhoso, perfeito, mundo ideal, mas sabe que isso é muito, muito, muito difícil de se encontrar aqui no Brasil. Porque, assim, a língua inglesa no Brasil não é aquela coisa muito popular, não é igual na Índia. A Índia, o cara aprende inglês e a língua deles. Aqui não. Inglês não é aquela coisa que é muito utilizada, é aquela coisa que aprende meio que um plus. Sim. Na Europa, por exemplo, os caras aprendem a língua deles e o inglês. Então, estão estudados os dois juntos. Aí no Brasil, não. Mas aqui, as empresas entendem que se você tiver um inglês intermediário, o que é aquele cara intermediário? É aquele cara que não é iniciante, mas não é aquele cara profissional, mas que ele consegue se virar na conversa com um fornecedor. Não é aquele cara, hey, what's your name? My name Yes. Yes. E aí, não. A empresa não quer isso. A empresa quer um cara que, what's your name? Hello, my name is Fernandos. Do you like this product? I like this product. Yeah, it's good, it's good. Então, um cara que consegue se virar, mas não é aquele cara que é fluente. Então, isso é o que as empresas procuram, né? Assim, no geral, porque se você chega num nível intermediário, você consegue meio que se virar. Não é aquela coisa grandiosa, assim, cara é perfeito no inglês, mas assim, o cara consegue, assim, destrinchar uma conversa com o fornecedor, se for necessário, ter uma conversa com o gerente de outro time. Assim, o intermediário é aquele cara que não é tão bom, mas não é tão ruim. Ele consegue se virar. E aí, muitos dos jobs aqui mesmo, eles falam assim, é intermediário. Mas assim, se for uma empresa 100% inglês, 100%, assim, aí não, aí o cara já vão falar. Você vai falar inglês todo dia, 24 horas por dia, você vai falar só inglês. Aí não, você já vai precisar talvez um inglês mais melhorado. Mas se você for uma empresa brasileira que às vezes você precisa falar com fornecedor, aí já é outro esquema. Uhum. Sim. Mas assim, no geral, o inglês não é aquela coisa opcional, é aquela coisa que os jobs, os LinkedIn, tudo pede. Às vezes, igual você falou, não vai ter aquela empresa que vai utilizar ele no dia a dia, beleza? Mas, assim, se quiser tornar um líder, se quiser se tornar um cara sênior no SOC, no geral, não tem jeito de escapar. Aí você vai ter que ligar para carreira, para avanço na carreira, exatamente, para avanço na carreira, você pode ficar para trás. Assim, eu conheço, igual eu te falei, conheço os 2, 3 caras de cabeça que receberam job offers incríveis para trabalhar para fora, tem todos os hard skills que os caras precisavam, ganhar, sei lá, 40, 30 mil reais por mês, mas o que impactou foi Sim. o inglês. Então, o inglês é aquela coisa, para o TI é aquela coisa, não é aquela opcional, se torna obrigatório se você quiser crescer. Sim. Não é aquele inglês assim, você vai viajar e tal. Assim, é o inglês técnico, é que a gente fala aqui, né? Tem muitos em TI que acham mais fácil aprender uma linguagem de programação do que o inglês. Eu não me sei, aí Porque vem a complicado. parte da lógica, né? Quando a A gente fala de uma lógica, língua, não tem muita lógica e o pessoal assim, acaba apanhando um pouquinho mais. no geral, a gramática do inglês é mais fácil do que a gramática do português. Ah, sim. Sim. A Menos. pronúncia do inglês é muito mais difícil que pronúncia em português. Então tem cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Sim, Mais ou menos essa ideia. Prós e cons. E Sim. aí a gente meio que finaliza aqui nessa conversa assim de explicação, assim, eu espero que o pessoal tenha entendido que sem inglês meio que não avança. Não forçando a barra, mas é isso, assim. Se a pessoa quiser crescer, quiser assim, melhorar os skills, ganhar dinheiro, trabalhar fora, viver em outros países. Assim, você pode ir para Portugal, beleza, vai falar português, mas Angola. vai para Angola, vai falar português, beleza, mas assim, se você quiser trabalhar para Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e, sei lá, esses outros países, Europa, para esses países aí,
não tem muito a fazer. Às vezes o pessoal não gosta, beleza, às vezes não vai na cultura, mas assim, para quem gosta e quem quer, não tem volta. Sim. E aí, basicamente o que eu queria apresentar para vocês era isso, né? Assim, então aqui vou só passar rapidamente, né, os recursos adicionais. E aí, como vocês podem focar os estudos, né? Então aqui, esse próximo slide tem o como descobrir seu nível, teste de 15 minutos, 50 minutos. Então aí, eu não sei qual que é o meu nível. Beleza, faz esses 2 testes. Tem teste português, tem teste inglês. Então, se o cara conhece um pouco mais da língua, faz no FE7. Se não, faz no português, beleza, não tem problema. Mais ou menos assim, só um recurso para entender. E próximo, não, aqui, então é o FE7. Então, por que esse daqui é o que eu recomendo? Se você fizer, você não paga nada. É um teste 100% real. Eu fiz e eu sofri nele. Então, eu sofrendo, eu posso validar que ele é real, ele realmente valida o que você sabe e não sabe. Ele é um teste 100%, você não paga nada. E aí, quem quer fazer o TOEFL, IELTS ou Cambridge, esses outros testes oficiais, que cada teste você paga 1.000 conto, você pode fazer esse daqui 50 vezes, pode fazer de mês em mês, semana a semana, cada 3, 5, 6 meses, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, obviamente não tem tanto peso como oficial, mas para o seu aprendizado, ou seu Um teste acompanhamento. King. Isso, você faz um teste da sua evolução e tudo mais. Você põe no LinkedIn, é grátis, é uma certificaçãozinha massa, e aí você pode fazer quando você quiser. E aí, querendo estudar, mas está sem din-din, utilize o tio Google. O tio Google vai ser o seu melhor amigo, gente. Não tem outra explicação, não tem outra coisa, né? Aí tem aqui melhores práticas, né? Assim, não vou abordar muito, mas se o seu nível é iniciante, pratique coisa de iniciante. Se o seu nível é mais intermediário, fala com o intermediário, né? Tenha conteúdo, né? Então aqui, melhores práticas número 2. Assim, isso daqui é igual eu te falei. Então, isso daqui é meio que um repositóriozinho onde eu quero mostrar, assim, o que vocês podem fazer para praticar e para melhorar. O intuito é isso. E aí, a ideia fundamental aqui, ó, perca o medo de errar. Errar faz parte do sucesso, do processo. Então, basicamente, se você errar, é ok. Não é aquela coisa que o inglês de vocês é aquela coisa perfeita, igual vocês têm em português. Não. Então, isso daqui é mais ou menos assim. Se o português fosse perfeito. Nem o português Nenhum fala português perfeito, quer falar inglês perfeito. Então, é mais ou menos isso. Português. Isso. Quem que é intermediário já entende isso. Quem é iniciante, não. Quem que é intermediário e fala, eu falo errado, tô nem aí, mas eu tô falando o que eu quero. E o cara tá me entendendo e pronto. Intermediário é isso. O iniciante, não, meu Deus, se eu não falar o verbo to be e tal, não. Então, assim, perca o medo, né? E aí tem alguns sites que ajudam com a gramática, Grammarly, Language Tools, bacaninha, se ninguém nunca tinha visto antes, então, em vez de usar o Google Tradutor, utilize esses dois. Então, pode ser que ajude, né? Tem as alternativas do Google. Né? Tem essa extensão, Web Extension, né, que antes era Language Learning with Netflix, agora é Language Reactor, agora está entrando na onda de chat GPT, e aí tem os chatbox, teste, aí você consegue fazer coisinhas mais massa, está ainda em beta, mas você consegue ver aqui vídeos de Netflix com legenda, esses aplicativos, e tem o extension que é bacana demais. Então, no geral, é bem massa. YouTube, Cybersecurity. Então, esses canais aqui, quem não tem conhecimento, quem não sabe, quem não conhece, quem não segue pessoal em inglês de cyber, esses caras aqui são fenomenais. O Power Search em si não é muito Cybersecurity, mas eu recomendo para todo mundo. Né? Nível 1, nível 10, nível 50, Power Search explica o que é um DNS para uma criança de 5 anos entender o que é um DNS. E é um inglês extremamente tranquilo e show de bola. Né? Tem um glossário de tech,
né? Cybersecurity, acronyms, computer. Então, às vezes, assim, você quer só entender, quer praticar alguns tech terms, algumas coisas do Gartner, assim. Esse daqui é mais ou menos só uns glossários, né? Um monte de palavras que é mais ou menos do ramo de TI. E aí você pode pegar uma lista dessa, montar uns notes e aí trabalhar em cima disso, né? Não tem muito mágica. Então, aí, não escapando de referência de gramática, tem esses sites aqui, ó, Free Dictionary, Grammar Levels. Então, aí, se você quiser trabalhar um pouco a gramática, tem, assim, esses skills aqui, ó, nível 1, 2, 3, 7 ESL, English Grammar 101, learninglish.de. Então, tem sites que utilizam, que vocês conseguem praticar a gramática. E aí, tem outra forma, né, aprendendo gramática no YouTube, não? Tem YouTubers totalmente em inglês, e aí tem YouTubers em português que ensinam conceitos em inglês. Então, vocês validam, vocês gostam de sotaque. No lado esquerdo aqui tem pessoal da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, então tem sotaques diferentes. E da direita é o pessoal em português, né? Time Explica, Professor Kenny, Karina Fragoso, então não tem muita mágica, né? Sim. Coisas extras para aprender. Então, às vezes, você não quer aprender gramática, você não quer aprender aquelas outras coisas. Pratica com o quê? Com notícia, documentário, conteúdo de tecnologia, ou outro tipo de conteúdo, né? Animações, geografia, English speech, né? O pessoal falando. Botou o ESPN ali, pô. ESPN. Não, ESPN não é muito minha vibe, mas se quiser, pode pôr. Eu sou muito do esporte, então por isso que não pus, não se aplica à minha vida o esporte. Mas dá para pôr também o ESPN, então é mais ou menos isso. Então tenha prática, né? Tenha a mão, tenha o conceito de praticar, né? E aí tem alguns dicionários, então acredita que existem muitos fora do tio Google, né? Tem o Lingui e o Word Reference, então são os que eu mais utilizo, que eu mais gosto. E o que eu gosto mesmo é do Cambridge. E aí, outra ferramenta massa bacana que a maioria das pessoas não sabe é o dictionary.com. Então, se você quiser, como você fala, se você quiser fazer a pronúncia como que ele é, igual aqui, ó. Unfortunately, não tem nenhum outro dicionário que ele te explica na forma visual como que você vai soletrar a palavra. Então, tem, ó, unfortunately. Tem, ó, anxiety, ó, anxiety. Ele te fala corta, ele te fala certinho. Então, essas duas ferramentas são extremamente perfeitas, assim. O dictionary.com, o Cambridge, no geral. Uhum. E aí, por último, apps que ajudam. Então, não vou falar muito, assim, se você quiser fazer um app, utiliza esses, Tiny Cards, Falou, Memrise, Rádio, Drops, Lyrics Training. Então, o Babel, High Native, tem vários aplicativos. E aí, se você quiser uma experiência melhor, não tem jeito, tem que pagar. Não tem jeito. Se você quiser a melhor experiência, se tiver tudo mais, você paga. Mas pelo menos tem esses apps aqui, são free, ou tem as versões free. Aí, se você quiser a melhor experiência no app, você paga. Sim. E aí, mais ou menos por último, eu termino aqui com uma frase assim, do Steve Jobs, que é Stay hungry, stay foolish. Então, esteja com fome, seja foolish, meio que ignorante. Mas não nesse lado muito prático, assim, muito pé na letra. Né? Stay hungry é o quê? Sempre queira aprender, queira ir para o próximo nível no inglês, no TI. E stay foolish é o quê? Sempre seja ignorante no sentido que sempre tenha em mente que você não sabe. Você precisa aprender mais. Então, se você não sabe, você precisa praticar e aí tenha em mente que precisa, assim, tem muita coisa para aprender no TI, no SI, no inglês no geral. E aí é mais ou menos isso que eu queria deixar por último. Sim, E bacana. aí, assim, o passe rápido, né, foi pelo os ingleses assim. Mas assim, o inglês é difícil, mas
não é tão difícil como outras línguas. Inglês é um processo, é uma jornada, não é aquela coisa que você vai aprender em um dia. Então é anos e anos e anos. E aí eu queria mais ou menos trazer isso para vocês. No geral, é isso, né? Assim, sem inglês e segurança da informação, não vai muito para frente. Ou, assim, para frente, se você quiser crescer internacionalmente e tudo mais, Black Hat, conferências dos maiores do mundo são em inglês. Então, né, assim, se você quiser para outro país, tem que ir para outra língua e tudo mais. Tem que aprender essa língua. Sim. E aí é mais ou menos É isso. difícil, mas podia ser pior, né? É ruim, mas pode ser pior. Assim, outras línguas são piores. Assim, em TI, o pessoal já está acostumado que se você não aprender, se você não estiver up to date, se não tiver por dentro dos novos vírus, dos novos malware, das novas vulnerabilidades, você vai ficar para trás, você vai sofrer um ataque. E aí o inglês é mais ou menos isso, né? Sempre tenha essa atualização no inglês, sempre mais ou menos esse mesmo conceito, né? Tem sempre coisas novas, conteúdo. Assim, não bati muita tecla, mas tem conteúdo demais gratuito que não precisa ter aula. Então, se a pessoa quiser ter aula, é aquela coisa que vai ser mais um reforço, ou é suposto ser, né? Assim, a ter mais o reforço. Mas não é Sim. aquela coisa que precisa, é uma obrigação. Não. Assim, se tiver, beleza. Se não tiver, beleza também. É Mas como tem qualquer que. coisa, né? Você vai no Google, você consegue estudar qualquer coisa. Consegue estudar Exatamente. segurança, consegue estudar programação. Mas aí, se Exatamente. você tem um curso, alguma coisa, você tem Você um tem meio que norte. um caminho. Exatamente. O difícil de estudar sozinho é o quê? Você não tem um caminho, você não sabe o que estudar. Se você fazer um curso, se tiver aulas e tudo mais, e tem meio que um caminho já preparado para você. Mas não é Sim, aquela coisa que precisa. Que aí perfeito. tem conteúdo demais na internet. E aí, assim, o inglês é a cerejinha do bolo. Não tem aquela coisa assim. Não tem aquela coisa que. Opcional. Reforçar mais uma vez. Está se tornando obrigatório. Sim. E natural, né? Isso. Aí quem é de TI já naturalmente tem que aprender o inglês em si, no geral. Porque tem que ter doc, tem que ler doc de fornecedor. Geralmente não tem tradução em português. Às vezes você vai lá no Google Translatezinho, puf, puf, clique, clique, beleza, mas no geral sempre vem em inglês, depois em inglês. Assim, as extensões hoje em dia, você faz lá um clique na página, puf, beleza, se a informação for estática, mas se for um vídeo do cara falando e não tiver legenda, aí o cara tá lascado. Sim. É uma boa fazer a conferência com o pessoal gringo com uma legenda embaixo. Exatamente. Então tem que ter legendazinha por baixo, porque senão, assim, se não tiver as skills de listening e tudo mais, não vai conseguir entender os caras. Assim, quando você tem a informação estática, puf, dois cliques, beleza. Boa. Mas, no geral, é isso. Então aí, qualquer coisa, se o pessoal precisar, alguma coisa, eu sei que é meio que muita informação, mas, assim, é meio que mostrar o que é, de onde veio, bicho de sete cabeças, e, assim, se é de TI, o cara sofre de natureza, mano. Então, sofrer com Não, inglês é só mais uma etapazinha. não, bacana. Acho que é isso, já deu para entender que realmente, principalmente quem está em segurança ali, eu acho que é algo que precisa, a importância fica clara. Qualquer coisa pode encher o saco do Fernando. Beleza? E, cara, tem mais alguma última mensagem? Alguma... Eu, óbvio que gostaria de agradecer aí pelo tempo, porque nós estamos gravando em pleno feriado de manhã. Então, valeu Feriado. É, pela nós. questão do tempo aí. Obrigadão. Não, de boa, de boa. Não, eu só agradeço assim a oportunidade mesmo. Assim, não, assim, a gente talvez estendeu um pouquinho, né? Um pouquinho do meu limite e a gente estabeleceu, mas assim, a ideia é assim, mostrar os conteúdos e recursos, mais ou menos isso. Assim, tem coisa demais para aprender, não é aquela coisa que você vai aprender e absorver em um dia,
mas continuando e não parando é o caminho, né? Por isso que tem essa analogia do exercício. Quanto mais você tiver, melhor você vai ser. E aí não tem muita mágica, não é aquela coisa, curso mágico 1 ano, não. Tem cursos que te ajudam, tem coisas, aplicativos, YouTube, tem um monte de recursos, mas não é aquela coisa assim, mágica, que é dolorido. Sim. Vai ter que. E às vezes também pode ser que algo em 6 meses te ajude para o que você precise. Tem coisa que pode ser que dure 2 anos e não esteja ainda do jeito que você precisa. Então, Exato, exatamente. Então aí basicamente é isso, assim, todo mundo tem um processo, todo mundo tem um processo de aprendizagem e fica tranquilo que vai estressar com a língua não vai fazer sentido, mas continue que um dia assim a chave vira e aí meio que assim, meio que tudo começa a fazer sentido. Mas até essa chave virar, existe isso mesmo, não é um mito, que parece que um dia assim, pluf, parece que o motor vira um monstro e se liga na gasolina no 12. Mas assim, até chegar mais ou menos no nível intermediário, é um processo difícil. Quem está no intermediário já está de boa, não é aquela coisa assim, é mais o avançar na habilidade, ter mais confiança. Mas quem está no início sofre, é horrível, é dolorido, igual na academia. Mas assim, continuando é a forma que vocês vão avançar, né, na língua em si. E aí eu espero melhor aí, qualquer coisa, se o pessoal precisar, fica à disposição, tudo mais. bacana. Pessoal, valeu a todos. Obrigadão. Até a próxima. Valeu, peraí. Ele